Muito bem, o título da nossa mensagem é o sine qua non da obra missionária. O sine qua non da obra missionária. Eita, nome esquisito, hein, pastor? Pois é. É uma expressão latina, sine qua non. Nos seminários o pastor falava muito, mais para fazer graça. O sine qua non. Sine qua non é aquilo que é indispensável, aquilo que é essencial, aquilo que não pode faltar. Sem isso não dá. Isso é o sine qua non, né? Ou seja, é algum elemento que não pode faltar de jeito nenhum. É um elemento que não pode faltar na obra missionária, tá bom? Por exemplo, no churrasco não pode faltar carne, pode? Não tem, né? Para o eletricista tem que ter fio. Já viu o eletricista que não mexe com fio? Né? Para o marceneiro tem que ter madeira. E assim por diante. Na teologia também, nós aprendemos recentemente que a fé ela é indispensável para a salvação. Nós aprendemos isso. Não dá para ter salvação sem fé. Foi muito bem explicado domingo passado sobre isso, domingo de manhã, pelo irmão Osvaldo, muito detalhado. Então nós aprendemos que a fé é indispensável para a salvação. Então sem fé, sem salvação. Contudo, para ter-se a fé salvífica, a fé bíblica, é indispensável o Evangelho. Para haver salvação tem que ter fé, mas para ter a fé salvífica tem que haver o Evangelho, certo? Sem Evangelho, sem salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ok? Mas o Evangelho ele precisa ser proclamado para que haja salvação. Então se não houver pregação, sem Evangelho, sem fé, sem salvação. E mais ainda, para haver pregação, é preciso que os pregadores sejam enviados para pregar. E assim nós temos o envio, a pregação, o Evangelho, a fé e a salvação. Quem nos diz isso não sou eu, é Paulo. Olha o que ele diz em Romanos 10, do 13 ao 17. Acompanha comigo a leitura. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí o verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos pedir ao Senhor a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor que limpe as impurezas, a maldade, o que está de errado no nosso coração, para estarmos de pé na Tua presença, Senhor. Limpa-nos e ajuda-nos, Senhor, a honrar ao Senhor com um coração puro diante do Senhor. Tira toda hipocrisia, toda maldade, tira tudo aquilo que nos afasta de uma plena comunhão contigo, tira tudo aquilo que desagrada o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra, nos ajude, Senhor, a entendê-la, nos ajude a valorizá-la. Peço a Tua graça para pregar a Tua palavra, a Tua ajuda, em nome de Jesus, amém. E aí no verso 18, né, nós temos Paulo falando sobre a obra missionária. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então assim nós vemos, irmãos, que na gloriosa obra da salvação, os missionários são essenciais, são fundamentais, indispensáveis. Eles levam a palavra, eles fazem com que a voz de Deus seja conhecida em todo lugar, né? As suas palavras até os confins do mundo. Eles levam a palavra de Deus até os confins do mundo. Isso é muito importante. E nós sabemos que o instrumento poderoso de transformação, de salvação,
de proclamação, de libertação, usado pelos missionários é a Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus. Sem Bíblia não há obra missionária. Sem Bíblia a obra missionária não avança. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a Bíblia e a obra missionária. Agora vamos ver Mateus, nosso texto principal, Mateus 4:4. Mateus 4:4, se quiser conferir na sua Bíblia, está aí no slide para você. Mateus 4:4, esse versículo que você já sabe de cor. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, Jesus falou, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso explicar o quanto o alimento, o pão, que Jesus falou assim, o alimento, ele é indispensável, fundamental, essencial, necessário para nossas vidas, O alimento, ele podemos dizer que ele é o sine qua non para a nossa existência na terra. Não dá para viver sem alimento. Alguém consegue viver sem alimento? Não, Por isso que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus, ele mostra que ele não é a única coisa que nós precisamos para viver. Jesus mostra que existe algo muito maior que o alimento. Jesus mostra que existe algo que precisamos muito mais que o alimento para viver, muito mais do que a comida para viver. E ele diz que é o quê? A palavra de Deus. Afinal, o alimento, a comida que nós comemos, ela é essencial para a nossa existência nesse mundo. Mas a palavra de Deus, ela é necessária para a vida além, para a vida que dura para sempre. A palavra de Deus, ela está diretamente relacionada com a nossa eternidade. É por isso que ela é muito além. É por isso que ela é superior. Enquanto o alimento, ele nos mantém vivos nessa terra, pelos poucos anos que Deus nos dá aqui, a palavra de Deus nos dá vida para sempre. Por isso que ela é superior. E além disso, Jesus mostra que a palavra, ela procede da boca de Deus. Que procede da boca de Deus. Ou seja, vem de Deus, sai de Deus. Deus é a fonte. Deus é a origem dessa palavra. E uma vez que Deus é santo, que Deus é glorioso, que Deus é perfeito, a sua palavra é o quê? Já que saiu dele, a sua palavra é santa, a sua palavra é gloriosa, a sua palavra é perfeita. Eu diria até mais, sua palavra é única, ela é majestosa, gloriosa. A palavra de Deus, ela é completa, porque ela procede de um Deus perfeito. E não para por aí. Jesus diz, cadê minha madeirinha aqui, que não é madeirinha, é plástico. Jesus diz, olha essa palavra, que é muito importante, para alguns ignoram, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, toda, ou seja, nada se tira, nada se descarta, nada se ignora, nada se exclui. Ah, pastor, tem uns livros da Bíblia ali que nem precisava. Quem disse? Jesus falou que toda palavra, toda que procede da boca de Deus. E ela é tão gloriosa que Jesus disse assim, que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Olha só como ela é gloriosa, como ela é eterna, como ela é majestosa. Vai passar o mundo, as eras, tudo, mas a minha palavra não vai passar, Jesus falou. E ele fala que nem um i ou um tio passará sem que tudo se cumpra. Olha o nível que Jesus eleva a sua palavra. E Paulo também mostra que a Bíblia, ela é a autoridade máxima, completa, perfeita. Por quê? Porque procede de Deus.
porque sai de Deus. Olha o que ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada quer dizer que saiu de Deus, foi soprada por Deus. E olha a palavra toda, é a primeira que ele usa. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o nível que Paulo eleva a palavra de Deus, assim como Jesus, no mesmo nível, no mesmo patamar. Falou, a palavra de Deus é inigualável, é incomparável, o poder dela, a glória dela, a majestade dela. Por quê? Porque ela procede de Deus, é inspirada por Deus, tá bom? Então a palavra de Deus ela é poderosa porque ela é de procedência divina, ela é útil, ela é capaz, só ela é capaz de aperfeiçoar o homem, e aperfeiçoando o homem, ela aperfeiçoa a sociedade. Deixa eu contar de novo aquela ilustraçãozinha do pai que estava querendo trabalhar lá no escritório, e toda hora o filho vinha, o pai falava alguma coisa, o pai dava alguma coisinha para ele brincar, um desenho para ele fazer, faz uma árvore. Aí, enquanto o menino faz a árvore, ele trabalha. Aí o menino rapidamente já fazia a árvore. Aí o pai dava algo mais complexo, passava 2 minutos, o menino chegava: eu já fiz. Pai, e agora? Aí ele teve uma ideia, ele viu um mapa mundi, né? Pegou a tesoura, recortou ali, misturou, monta para mim esse mapa mundi aí. Falou, agora, né? Vou ter 1h30 de sossego aqui, né? 2 horas. 5 minutos depois o menino volta com o mapa mundi montado. O pai falou, nem geografia ele sabe, nem aprendeu ainda. Como ele conseguiu montar esse mapa mundi? Como ele conseguiu, né? Aí o menino chegou e falou, foi fácil, pai. Na parte de trás da revista que o senhor cortou, tinha o rosto de um homem. Eu só montei o rosto de um homem, que ele sabe como que é o rosto de um homem, automaticamente ficou montado o mapa mundi. Como que se aplica essa ilustração? Para consertar o mundo, temos que consertar o homem. Não dá para mudar o mundo sem mudar o coração do homem. E a palavra de Deus faz isso. Ela muda o coração do homem. Mudando o coração do homem, ela é poderosa para mudar o mundo, para mudar qualquer sociedade, para mudar qualquer nação. A palavra de Deus faz toda a diferença. Jesus nos ensina que a palavra de Deus ela é fonte de vida. Através de Mateus 4,4, Jesus nos ensina que a palavra de Deus é a maior necessidade do homem, é a maior necessidade desse mundo. Pois bem, e uma grande parte dessa mudança que a palavra de Deus procede, que é através da evangelização, que é através da obra missionária que nós estamos falando aqui hoje, grande parte desse trabalho é feito em tribos indígenas, tribos afastadas, tribos esquecidas, longínquas, tribos até de difícil acesso, e os missionários vão até lá fazer o seu trabalho. Muitíssimas tribos foram transformadas pela chegada do Evangelho, pela chegada da palavra de Deus. Muitíssimas almas foram salvas, meus irmãos, pelo inigualável poder da palavra de Deus. Que os missionários levaram a palavra de Deus até lá. Quando eles levaram a palavra de Deus até lá, houve transformação. Por causa da influência da palavra de Deus, muitos deixaram um modo de vida selvagem e cheio de superstição e idolatria, e tornaram-se pessoas civilizadas, vivendo em sociedades civilizadas, através da mudança em seus corações, mudanças em suas famílias, na sua localidade e em sua cultura. Tudo por causa do Evangelho, tudo por causa da palavra de Deus que chegou até eles. Pois é, mas nem todos apoiam essa ideia. Nem todos concordam com isso, nem todos aplaudem isso. Existem inumeráveis defensores do multiculturalismo que afirmam insistentemente que é errado influenciar, mudar ou alterar a cultura de uma tribo. Já viram esse cartaz uma vez?
Diga não à evangelização de índios. É uma campanha. Diga não para a evangelização de índios. Para eles, devemos nos distanciar. Devemos deixá-los em paz com seus costumes e com suas crenças. Afinal, essas crenças e culturas se desenvolveram ao longo de milhares de anos. Afinal, dizem eles, a cultura desses povos são a sua herança histórica, são a sua herança cultural, são a sua identidade. Se permitirmos que o homem branco entre em contato com eles, isso irá confundi-los, é o que eles dizem. Além disso, sempre que uma cultura tenta se impor sobre outra, é para explorá-la. E que direito temos nós de impor nossa cultura sobre a cultura deles? As nossas crenças sobre as crenças deles, as nossas leis sobre as leis deles. Que direito temos nós disso? E quem disse que a nossa cultura é melhor? É o que eles argumentam. E são argumentos interessantes. E é verdade, né, que quase sempre que um povo quis impor a sua cultura sobre outro povo, foi para explorar. Quando os portugueses chegaram e trouxeram a sua cultura para os índios que estavam no Brasil, a principal intenção dos portugueses era o quê? Fazer amizade? Não, era explorar e escravizar. Vamos lá, vamos cristianizar os índios. Isso foi pretexto para eles virem explorar o território do Brasil, e não só do Brasil, de todo lugar. Foi o pretexto. A cristianização foi o pretexto para eles chegarem e devastarem, acabarem, né? Quase acabarem com os recursos de um país. E é verdade também que pessoas com culturas e crenças diferentes das nossas devem ser tratadas com respeito, isso com certeza, dependendo se a pessoa é islâmica, se a pessoa é hindu, se a pessoa é da Umbanda. A crença dela, você pode não concordar, mas a pessoa, ela deve ser tratada com respeito. Todo mundo merece respeito, todo mundo quer ser tratado com respeito. Mas também é verdade que todas as pessoas de todas as culturas são seres humanos que têm o direito de ter o acesso ao melhor para as suas vidas, em questão de saúde, segurança, tecnologias, leis mais justas. Por exemplo, por que eu posso ter acesso a remédios, roupas, celulares, carros, ferramentas, e o índio tem que ser privado dessas inovações culturais por serem diferentes do que ele está acostumado? Quem disse que os índios devem viver de modo primitivo, sem roupa, sem nenhuma tecnologia, sem acesso a escolas, a estudos? Por que eles devem continuar vivendo como se estivessem na idade da pedra? Por quê? Estou dizendo isso, irmãos, porque algumas cabeças pensantes, progressistas, estão tentando a todo custo impedir o contato com as aldeias indígenas, especialmente aos missionários, pois eles sabem que quando os missionários chegam a uma tribo e evangelizam, muitos dos seus costumes acabam sendo mudados. Irmãos, quando o homem branco tem contato com uma tribo, ele influencia aquela tribo, e nem sempre é para o bem, nem sempre. Não pensa que quando o homem branco chega lá e influencia a tribo fica mais civilizada, fica só bem. Não, coisas ruins do homem branco vai para lá também, não é verdade? A prostituição, as drogas, as armas e não sei o que, coisas que é usadas às vezes ilicitamente, vão para lá também, para lá. Não é só coisas boas, é verdade. Só que, como eu disse, alguns costumes, quando os missionários chegam lá, muitos costumes dos índios são mudados, né? Costumes como sacrifícios de animais, ou até de pessoas aos deuses, que muitas tribos faziam ou ainda fazem. Costumes como andar quase ou totalmente nus. Costumes como resolver todo conflito na base da violência, né? Tudo na base da violência e guerra. Costumes como matar toda criança que nasce com alguma alteração, ou seja, diferente, ou que seja gêmea.
eles matam. Costumes como esse são mudados quando os missionários chegam com o Evangelho. E existe, meus queridos, uma forte campanha contra a evangelização no Brasil. Cadê? Eu deixei aqui 2 reportagens por causa do tempo, tá bom? Só para ler rapidinho, ó. Uma primeira reportagem diz, que até a data, 24 de julho de 2020, há um mês atrás. Entidades pedem à OAB que proponha medidas contra a evangelização de índios. O avanço missionário em favor de comunidades que vivem na terra indígena, no Vale do Javari, no Amazonas, tem incomodado 3 entidades de esquerda que agora pedem que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, proponha uma ação direta de inconstitucionalidade para impedir o trabalho religioso na região. Através de ofício, a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, pedem que o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, interceda em favor dos povos indígenas isolados. Juntas, as entidades querem que missões de cunho religioso sejam impedidas de ser realizadas entre essas comunidades, supostamente para preservar a cultura destes povos. As entidades afirmam no ofício que há riscos do contato entre índios e missionários, incluindo assédio de missionários aos povos isolados. O assédio de missionários aos povos isolados e de recente contato não é de hoje. Há inúmeros relatos de contatos mal sucedidos, realizados em passado recente, que resultaram em divisões de aldeias, cerceamento do exercício da cultura indígena e até mesmo em mortes por contágio de doenças. Segundo o ofício, um parágrafo no artigo 12 da PL 1142, que dispõe sobre missões de cunho religioso, faz parte de uma estratégia política que tem sido adotada nos últimos meses e que envolve supostamente mudanças regimentais dentro da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A estratégia estaria sendo usada para facilitar o acesso de missionários a essas populações. Então eles estão indo contra essa PL. Essa PL está facilitando o acesso dos missionários aos índios, eles estão lutando para derrubar isso. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o recurso apresentado pela organização Missão Novas Tribos do Brasil, mantendo a proibição da entrada missionária nas comunidades do Vale do Javari. Olha só. Tem uma outra que eu vou ler rapidinho aqui, não vou ler tudo. Uma outra reportagem. Página LGBT faz campanha contra a evangelização de índios. Páginas LGBTs estão fazendo campanhas contra a evangelização de comunidades indígenas. E aí ele fala assim, a pessoa que fez o artigo, ele fala assim, um amigo meu, ele publicou uma resposta a essa campanha no Facebook, com algumas respostas, e aí eu marquei essas respostas assim. Olha só o que a pessoa respondeu. Quem é mesmo que libera a entrada de missionários para dentro das tribos? São os índios. Nenhum órgão governamental tem direito de vetar isso. Quem aceita e acolhe os missionários? São os índios. Quem tomará a decisão de expulsar os missionários caso se tornem um empecilho? Os índios. Quem decidirá se abraçará ou não a fé cristã? Os índios. Quem é o dono daquelas terras? Os índios. Quem, no fim das contas, tomará a decisão de mudar isso ou aquilo na cultura local? Os índios. Quem decidirá se o cristianismo será um malefício ou um benefício ao povo indígena? Os índios. E ele pergunta, e os de fora, que querem se meter na decisão que cabe única e exclusivamente aos índios? Eles são livres para aceitar ou para recusar, para rejeitar ou não. Ele fala assim, alegam que evangelizar os índios é uma agressão. Aí ele coloca assim, agressão é tratar os índios como idiotas, como incapazes,
como pessoas que não conseguem escolher seu próprio caminho e decidir o que fazer na vida. É tratar os índios como se fossem sub-humanos, como se fossem pessoas de subculturas, no sentido de que eles não conseguem tomar decisões, não conseguem escolher o certo e o errado. Eles podem ser proibidos de ter acesso a remédios inventados pelo homem branco? Eles devem ser impedidos de ter acesso à internet e à tecnologia? Devem ser privados de conhecer outras culturas e de interagir com elas? Tá, vou parar por aqui. Então, olha só. Nem todo mundo está contente com a evangelização dos índios. Nem todo mundo acredita que isso é bom. A ideia é tratar os índios como se fosse um zoológico, né? Não toque, não fale com eles, não alimente eles com sua comida industrializada de gente branca, não interfira na crença deles, não traga o seu Deus cristão para dentro da aldeia, para dentro da cultura deles, né? Deixa eles padecer na sua crença, nos seus pecados, deixa eles ir para o inferno, né? Não interfira, não tente salvá-los, não tente convertê-los, tá bom? Mantenha distância, essa é a ideia, essa é a ideia. Quem pode ler para mim essa palavra? Não é uma sigla, é uma palavra. Lê para mim, Otávio. Hamars. Olha lá, segundo os Hamars, né? O que são os Hamars? Meus queridos, no final do século XIX, os Hamars eram pessoas, era uma tribo, não vou dizer uma tribo, porque eram muitas aldeias, era uma população que viviam no nordeste da Índia. Deixa eu ver se tem alguma aqui, Vamos lá. Olhando esse mapinha aqui, aqui está a África, né? Aqui está a Índia. Pastor Jefferson está mais ou menos por aqui, certo? Nordeste da Índia seria mais ou menos essa região aqui, ok? Os Hamars, conforme o Otávio, eles viviam ali, e ainda vivem, né? E entre os anos 1800 e 1900, o governo britânico teve muito problema com essa tribo. Essa tribo era conhecida como os caçadores de cabeças. Eles eram muito cruéis. Eles eram uma tribo que se afastavam de todo contato com qualquer outros. Eles não queriam contato com o governo nenhum, nem o governo da Índia, nem o governo dos britânicos, porque na época a Índia ela era colônia dos britânicos, né? Tinha a Companhia das Índias Orientais, já ouviu falar? Acho que já, né? E eles tomavam conta ali. Então, de vez em quando, havia uns atritos, né? Conflitos entre os guerreiros dessa tribo com os soldados do exército britânico. Certa vez, deixa eu ver se eu tenho a data, em 1871, os guerreiros dessa tribo foram até um lugar e decapitaram 500 soldados britânicos. Eles não degolaram, eles decapitaram 500. Aí o exército quis atrás dele, o general deles lá falou: peraí, em um dia nós perdemos 500. Eles entraram nessa selva. Quantos mais nós vamos perder se a gente for atrás deles? E aí deixaram. Então, quando aparecia alguém dessa tribo, era morto, era preso, era não sei o que, não tinha contato. Quando precisava fazer alguma exploração, tinha que ir com uma escolta muito grande, né? Enfim, eles eram muito cruéis. Eles viviam, meus queridos, de um modo primitivo. Eles viviam na idolatria. Eles viviam no animismo. Animismo é aquelas crenças em que a pessoa crê que o espírito do sol, o espírito das árvores, da água, sabe? Que a gente vê em muitos desenhos até da Disney, né? Nesse animismo, encontrando vida nas coisas da natureza, idolatrando elas, adorando elas, tá bom? Eles viviam assim. Eles eram analfabetos, eles não tinham língua escrita, nada.
como eu disse, eles viviam como selvagem. E quando eles matavam alguém, eles penduravam a cabeça na entrada das suas tendas lá, né, das suas ocas, né, para mostrar que com eles não se mete, não se brinca. Então eles tinham poucas relações com outras tribos, outras etnias. Um povo complicado eram os Mars, né, Otávio? Sem contato. Mas aí, em 1908, olha só que interessante, 1908, um missionário do país de Gales, chamado, vou tentar falar aqui, Watkins Roberts, teve uma ideia. Ele enviou uma correspondência para essa tribo. Só que essa tribo nunca tinha recebido correspondência, porque ninguém mandava nada para eles. Ninguém queria contato com eles, e eles também não queriam contato com ninguém. E aí receberam aquela correspondência e viram que era um pacote grosso, né? E o chefe sabia que aquilo era uma correspondência, porque o chefe, tendo contato com chefes de outras tribos, ele entendeu o que era. Aí abriram, viu aqueles desenhos, né? Para eles as letras são figuras, são desenhos, são símbolos, não entendeu nada. E aí ele conseguiu ter contato com alguém de outra tribo que conseguia ler o que estava ali, conseguia entender. Aí a pessoa leu, falou: olha, eu entendi, eu li, mas para mim isso aqui não significa nada. Não sei por que a pessoa te enviou isso. Ele falou assim: mas aqui tem um remetente, tem um endereço de quem mandou isso para você. E aí o chefe fez o que fez, mais ou menos um ano e meio depois conseguiu ir atrás desse missionário, pelo endereço dele, mandou alguém buscá-lo. E esse missionário falou: eu vou lá. Porque o que esse missionário tinha mandado para a tribo era o Evangelho de João, uma cópia do Evangelho de João. E o chefe ali das tribos, das aldeias, ele queria saber o que era aquilo, porque era a primeira correspondência deles, ele tinha que saber, né? Então eles foram lá buscar o Roberts, né? Mas para ele ter acesso à selva lá, ele tinha que ter autorização dos oficiais ali do exército britânico. Só que eles não autorizaram. Não, quando alguém precisa ir na selva, a gente manda uma escolta de pelo menos 50 homens. Você vai lá para conversar com eles, para explicar um livro. Eu vou mandar soldado meu junto? Sem chance. Não, você está proibido de ir lá. Mas aí ele deu um jeito, né? Conseguiu umas pessoas que conheciam o lugar e ele foi por conta própria. 6 dias andando no meio daquela selva perigosa, até encontrar a tribo. Chegou lá na tribo, ele foi bem recebido. E aí, junto com aquele rapaz que sabia ler, que sabia traduzir, ele explicou o Evangelho de João para a tribo. Você acha que eles se interessaram? Ninguém se interessou. O pessoal se reuniu para ouvir. Quando ele falou, o pessoal olhou para cá do outro. Era isso? Aff. Ele, pera, deixa eu explicar de outro jeito. Olha que homem sábio. Então ele usou os costumes tribais para explicar de novo o Evangelho para aquela tribo. Ele falou assim: vocês têm um costume, vocês estão em guerra com alguma tribo, né? E aí alguém toca o tambor da paz, lá, convocando os chefes para um acordo de paz. E aí fica um numa montanha, o outro no outro. Se o outro aceitar, ele toca o tambor da paz também. Os chefes se reúnem. Aí vocês marcam uma linha divisória. Aí cada chefe vem com o seu animal, o outro vem também, e sacrificam esse animal. E esperam até o sangue de um animal invadir a área do outro, e assim por diante. E aí vocês selam a paz, se debruçando sobre esse animal. Ele falou: não é assim que vocês fazem? Sim, é assim. Ele falou: pois bem. E ele começou a falar. Falou assim: ó, assim como vocês eram inimigos daquele povo, os homens são inimigos de Deus por causa das suas maldades e dos seus pecados. Os homens são separados de Deus. Os homens são em conflito com Deus. E sabe o que Deus fez? Deus tocou o tambor da paz. Deus teve a iniciativa de procurar a paz ao enviar seu Filho Jesus Cristo para vir selar o acordo de paz com vocês, com nós. E sabe como que esse acordo de paz foi selado? Da mesma forma que o sacrifício dos animais foi selado com o sangue. Deus fez a paz conosco pelo sacrifício do seu Filho para nos salvar.
Essa forma simples de explicar, meus queridos irmãos, foi tão impactante para eles, que muitas pessoas ali não aguentaram essa descrição tão fenomenal de amor. Deus querer fazer a paz com nós, pessoas comuns, mortais. Deus permitindo que seu filho fosse sacrificado para nos salvar. Isso para eles foi nenhuma história que eles jamais ouviram se comparava com tal amor, com tal graça. E aí houveram os primeiros convertidos. Um dos primeiros convertidos, não sei se eu consigo escrever o nome dele aqui, era um adolescente chamado Shaunda, acho que é assim, né? O nome dele. E ele abraçou a fé de uma forma, ele queria aprender, queria conhecer mais, mas só tinha aquele pedacinho da Evangelho de João e ele não sabia ler. E aí ele cresceu, casou, e ele se tornou o evangelista da tribo. Muitas pessoas vieram a Cristo através do trabalho dele, mas ele sabia que não era o suficiente. Então ele teve seu filho, o seu filho chamado, muito bom, era um nome bem fácil, né? Rochunga Budaite. Olha que nome bonito, mais bonito que eu estava. Rochunga Budaite. Seu filho com 10 anos também abraçou a fé. E o pai dele pensou assim: poxa, o nosso povo precisa aprender a ler e conhecer a palavra de Deus. Isso vai mudar o nosso povo, isso vai transformar o nosso povo. Então sabe o que ele fez? Ele acreditava que o seu filho, ele deveria sair para estudar e ensinar, e voltar e ensinar e traduzir a Bíblia para o povo dele, para a tribo dos Rimars. Ele disse: filho, você precisa traduzir a Bíblia para nós. Então o que ele fez? Ele mandou seu filho para a escola, mas a escola mais perto ficava a uma caminhada de 154 quilômetros na selva. E o que tinha na selva? Serpentes venenosas, tigres, ursos, elefantes selvagens. Mas era a escola que ele mandava o seu filho ir para aprender. E o seu filho teve muita dificuldade para aprender, porque eles não tinham ensino, não tinha escrita, não tinha nada. O menino chegou lá, um marmanjinho ali, de 10, 11 anos na escola, não sabia nada, nunca tinha visto um lápis, não sabia fazer nada. Ele era motivo de sarro, de gozação. Mas o menino se empenhou, porque ele fez uma promessa para o pai dele: eu vou aprender e vou traduzir a Bíblia para o nosso povo. E ele foi, com muita dificuldade, o mais lento da classe, o mais devagar, mas ele foi aprendendo. Aí chegou no ensino fundamental. Mas no ensino fundamental, a escola não era ali, era a 500 quilômetros de distância. Então ele tinha que se mudar para lá e morar lá. E lá foi o menino. E o menino, nesse lugar, para sobreviver, na pesquisa que eu fiz, ele teve que trabalhar. E o serviço que ele sabia fazer era ordenar vacas. Então ele tinha ordenhar vacas. Ele tinha que ordenhar 35 vacas por dia. Eu não sei se isso é muito, é pouco. Não sei o trabalho que é para ordenhar vacas. É muito, senhorinho? Né? Então, bom, era o serviço dele. Fala que era a pessoa que colocou assim, colocou como se fosse um serviço complicado. Então eu não sei se é, que seja. Então ele trabalhava para poder se manter e estudar. Ele tinha que se formar no ensino médio, porque ele tinha que traduzir a Bíblia para o povo dele. E ele teve tanta dificuldade no ensino médio que ele era motivo de sarro de novo, motivo de gozação. Mas isso, quando as pessoas mais humilhavam ele se empenhava. E ele começou a ser o melhor. O melhor. Enfim, da faculdade, do ensino médio, ele foi indicado para a faculdade de Allahabad, um negocinho, não lembro o nome agora, lá na Índia. De lá, ele se destacou, ele foi mandado para a faculdade de Wheaton, em Illinois. Wheaton, fala? Lá em Illinois, Estados Unidos. O moleque já foi para os Estados Unidos, olha só, né? Olha o nível. E lá ele aprendeu, e aprendeu, e aprendeu. Não desistiu e foi aprendendo. Bom, enfim, né?
primeiro contato da Bíblia com o povo foi em 1910, né? A Bíblia chegou lá em 1908, mas só foi conseguir ler com a chegada do missionário mais ou menos em 1910. Em 1958, o Rochunga Pudaite, ele conseguiu traduzir, olha só, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento para a língua do povo deles, baseado no original grego. Ele não pegou do inglês, quem fala inglês? Casa em inglês? House? Traduz? Não, ele tirou do grego para a língua dele. Olha o nível que esse rapaz chegou em 1958. E quando ele chegou com o Novo Testamento, em 6 meses eles conseguiram vender 5.000 exemplares. De tão impactante que foi. Olha só. Então o que ele faz? Com o seu conhecimento, com a sua formação, ele voltou para a Índia. E ao voltar para a Índia, sabe o que ele fez? Ele fundou 9 escolas. Ele entendeu, meu povo precisa aprender a ler. Meu povo precisa conhecer para conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu ter a língua traduzida se o meu povo não sabe ler. Eu quero que eles leiam a palavra de Deus. Eu quero que eles conheçam a palavra de Deus. Mas eles vão pegar a palavra de Deus e vão ficar olhando, né? Eles precisam aprender a ler e escrever. Então ele investiu em escola. 9 escolas, irmãos. 9 escolas. Na década de 60, o número de escolas subiu para 65. Em 58, na década de 60, chegou a 65 escolas. E ele fundou uma missão, que eu vou falar mais adiante. E essa missão tinha 350 missionários indo e pregando a palavra de Deus. Olha que maravilha. Mas ele achou que deveria fazer mais. Falou, não, isso é muito pouco ainda. É muito pouco. Mais pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. Então ele orou pedindo para Deus para que ele mostrasse o que ele deveria fazer, né? E ele viu ao seu lado uma lista telefônica. Sabe qual foi a ideia dele? Olha a ideia dele: mandar Bíblias para as pessoas, os endereços que estavam na lista telefônica. E aí surgiu a missão Bíblias para o Mundo. Tem a foto dele aqui. Não dá para ver. Apaga para mim, para ver se dá para ver melhor. Esse senhorzinho simpático, olha só. Olha que senhorzinho simpático. Bem vestido é o senhor, é o doutor Rochunga Pudaite. Olha que bens. Rochunga Pudaite. Olha só. A organização de Pudaite enviou mais de 22 milhões de Novo Testamento para casas de famílias em cerca de 118 países diferentes. A organização dele, Bíblias para o Mundo, começou em 1971. Olha só, 13 anos, 14 anos depois ele traduziu o Novo Testamento. E eles começaram também a investir em escolas cristãs. Então, pensando em fundar escolas cristãs, eles fundaram 85 escolas desse estilo, 2 faculdades júnior e 1 faculdade e seminário cristão. E o casal Pudaite, eles ajudaram a fundar uma igreja, era a Igreja Evangélica Livre da Índia. E até a atualização desse artigo que eu pesquisei me informou, eles já estavam com 350 igrejas espalhadas pelo norte da Índia. 350 igrejas. Ele também fundou um centro hospitalar de pesquisa. Olha só, atualmente, 85% do povo e mais são alfabetizados. 85%. Em toda a Índia, a média de alfabetismo é isso, 60%. Mas do povo Imar, aquele povo esquecido, aquele povo que ninguém tinha contato, 85% do povo alfabetizado.
As pessoas que foram formadas por aquelas escolas se tornaram embaixadores, secretários de Estado na Índia. Um deles foi diretor-geral da polícia. Vários foram oficiais de alto escalão do governo indiano. Um deles até se tornou membro do parlamento. Entre eles se formaram médicos, advogados, engenheiros, professores e pastores. Tudo porque um homem saiu de casa para estudar, para ensinar a palavra de Deus para o seu povo. O coração dele batia pela palavra de Deus. O meu povo precisa conhecer a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus, você precisa saber a lei e escrever. Esse homenzinho simples, senhorzinho simpático ali, ele faleceu em 2015, 5 anos atrás. Deixa eu ver se tem mais algum slide dele. Esse aqui é um slide do povo, não dá para ver muito bem, né? Como que... Esse aqui é um livro falando sobre ele, ó. A história de Roshunga Pudaite, né? E tem um livro também, o livro chama, o filme chama Além da Próxima Montanha, que tinha na Netflix, não tem mais, tá bom? Que conta a história dele, a história desse grande e simpático homem de Deus, Roshunga Pudaite. Aí eu pergunto para vocês, cadê os progressistas agora? Imagine se as ideias progressistas tivessem influenciado esse povo. Aonde estariam hoje? Imagine se o trabalho missionário não tivesse chegado até eles. Imagine se a Bíblia não tivesse sido enviada àquela tribo. Como que eles estariam hoje? Sabe como que eles estariam até hoje, irmãos? Ou eles estariam vivendo como homens da caverna até hoje, ou já teriam sido extintos, mortos em guerras e conflito entre tribos e com o governo. Alguma coisa teria acontecido, com certeza. Então, meu caro irmão, nesse culto de missões, em que nós falamos sobre a importância da obra missionária, o que eu quero enfatizar é que a Bíblia, ela gera esperança para todos os povos. Deus envia os seus missionários para todos os lugares, e o instrumento de Deus nas mãos dos missionários para a transformação, para a esperança dos povos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus disse que a sua palavra é vida. Sua palavra é o que o ser humano mais precisa. Sua palavra é poderosa para transformar o coração do homem, de toda a sociedade, de toda a nação. Meus queridos, a Bíblia é o sine qua non da obra missionária. O trabalho missionário, ele está alicerçado na palavra de Deus. Temos todo um povo que teve seu destino transformado quando a Bíblia, junto com o trabalho missionário, entraram em cena. Tudo mudou. Tudo mudou para esse povo. Citando Mateus 4,16 para finalizar, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela forma maravilhosa como o Senhor nos mostra que a Tua palavra é a luz para as nações. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é o que nós precisamos para viver, mais do que o alimento, é o que o mundo precisa para viver. É o que o mundo mais precisa, é o que o homem mais precisa. Mas Deus, obrigado pelo trabalho missionário, obrigado por aqueles que têm se dedicado, que têm se gastado, que têm se sacrificado para levar a Tua palavra até os confins da terra. Ajuda-nos a valorizá-la, Senhor. Ajuda-nos a apreciá-la, como esse homem, como esse servo do Senhor, dedicou a sua vida para que o seu povo conhecesse a sua palavra. Nos ajude a ter esse mesmo empenho, esse mesmo amor. Apesar da nossa fraqueza, apesar de sermos tão pequenos, tão insignificantes, mas o Senhor é tão grande, tão poderoso. O Senhor usou aquele rapazinho da tribo, que não conseguia, mal sabia escrever, mal sabia segurar um lápis, aquele rapazinho que não sabia escrever uma palavra.
O Senhor usou a vida dele para transformar o seu povo. Nos ajude também, Senhor. Com tanto que nós já temos recebido do Senhor, com tantos recursos que nós temos em nossas mãos, ajuda a usar isso para a glória do seu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.